Oi, gente, tudo bom? Vamos dar um tempo da bioquímica, né? Depois de ver fotossíntese, quimiossíntese, respiração celular, fermentação, nós vamos voltar para a ecologia. Assunto que cai bastante no Enem desde sempre e assunto fácil, tranquilo. Então preste atenção que vocês vão pegar assim muito rápido devido à facilidade do tema. Vamos lembrar aqui que em ecologia a gente tem os níveis de organização. Os átomos se reúnem e formam as moléculas, que em conjunto se transformam numa célula. As células juntas formam o tecido epitelial, nervoso, conjuntivo, sanguíneo. Os tecidos, quando se juntam, formam um órgão. Os órgãos juntos formam um sistema. Os sistemas em conjunto fazem funcionar um organismo. Vários organismos juntos da mesma espécie formam uma população. Quando essa população interage com outros seres vivos, eu tenho uma comunidade. Quando eu tenho na comunidade a interação de fatores bióticos e abióticos, eu tenho um ecossistema e todos os ecossistemas da Terra eu chamo de biosfera. Simples, né? A gente vê isso aí a partir do 6º ano. Os seres e a natureza estão organizadas assim em níveis que vão de átomo até a biosfera. Vamos lembrar, turma, alguns fatores importantes em ecologia que sempre aparecem em provas. Habitat. Digo que o habitat é o local físico onde mora a espécie. Por exemplo, eu tenho aqui uma região de água, um lago. Esse lago é o habitat de anfíbios, esse habitat é o habitat de alguns fungos, é o habitat de peixes, é o habitat de inseto, de plantas aquáticas, é o habitat de molusco. Vários animais diferentes podem ocupar o mesmo habitat? Pode. O habitat, então, é o endereço da espécie, onde o animal vive, onde a planta vive, onde o ser vive. O habitat pode ser o intestino, o habitat pode ser a cabeça, o habitat pode ser um lago, pode ser o mar, uma floresta. O habitat pode ser um tronco, pode ser uma folha. Habitats são variáveis e várias espécies diferentes, como aqui na imagem, podem habitar o mesmo local. Várias espécies podem ter o mesmo habitat. Interessante, né? É só pensar na sua casa. Vive você. Pode ter uma aranha vivendo lá no cantinho da parede. Pode ter uma formiga vivendo aí na sua casa. Pode ter lagartixa. Então, vocês compartilham aí o mesmo habitat. E um ser não interfere no outro. Pelo contrário, um ajuda o outro. Nesse exemplo, lagartixas comem as aranhas e me ajudam a limpar a minha casa. Simples assim. Adiante. Nicho ecológico. Gente, vive caindo também em exercícios. Nicho ecológico é definido como as atividades desempenhadas pela espécie. Tudo que a espécie faz no habitat dela é o nicho ecológico. Por exemplo, o tipo de alimentação, a forma de alimentação, os hábitos, as presas, os aspectos reprodutivos, tudo isso junto, todas essas atividades compõem o nicho ecológico. Por exemplo, eu tenho aqui uma onça, né, uma sussuarana, que é a onça parda, e eu coloquei o seguinte texto. A sussuarana é um grande predador carnívoro que se alimenta de aves, peixes e mamíferos. Apresenta hábitos noturnos e são solitários. Podem subir em árvores e deslocar-se 80 km por dia. Anda bastante, né, gente? Somente as fêmeas cuidam da prole e a gestação dura em torno de 90 dias. O filhote fica 1 ano com a mãe. Tudo isso que eu escrevi representam o nicho ecológico da sussuarana. Então, todas as atividades dela, o que ela caça, como caça, que hora caça, quantos filhotes tem, como é o acasalamento, quanta prole ela tem por ano, tudo isso, todas essas atividades compõem o nicho ecológico.
O papel que esse ser tem na natureza é o nicho ecológico. O habitat é onde mora o ser. O nicho ecológico é o papel desse ser no ambiente. Certo? E esses dois conceitos têm que estar definidos para o Enem, turma. Adiante. Ocorre que na natureza pode acontecer o que nós chamamos de sobreposição de nichos ecológicos. Sobreposição de nichos ecológicos. Quer dizer que no mesmo habitat, espécies diferentes ocupam o mesmo nicho. Por exemplo, se eu considerar lá a savana africana, né, eu tenho aqui o leopardo, o guepardo e o leão, eles têm o mesmo habitat, a savana. Então, leão, guepardo e leopardo têm o mesmo habitat, vivem na savana africana. São espécies diferentes, são, e ocupam o mesmo nicho, ou seja, eles têm muitas similaridades. Por exemplo, eles predam antílopes, eles caçam de dia, eles são animais solitários, eles são velozes, eles são carnívoros, eles têm mais ou menos o mesmo número de prole por ano, a fêmea cuida da prole. Então, perceba que o nicho ecológico desses três animais diferentes, das três espécies diferentes, são nichos muito próximos. Eu nem chamaria de mesmo nicho, porque idêntico não existe, mas é um nicho muito próximo. E isso gera o que, gente? Competição interespecífica. Então, quando espécies diferentes ocupam o mesmo habitat e tem nicho ecológico muito parecido, isso gera competição interespecífica. No caso, o leão compete com o guepardo e ambos competem com o leopardo pela presa antílope, por exemplo. Isso não é bom, porque competição é disputa. Alguém ganha e alguém perde. Para quem perde, é prejuízo. Tranquilo? Sobreposição de nichos ecológicos? Simples, né? Espécies diferentes no mesmo habitat com nichos muito semelhantes tendem a competir entre si. Adiante. Um cientista chamado Gauss, ele criou uma teoria chamada princípio da exclusão competitiva. Aqui em cima, olha. Princípio da exclusão competitiva. O que esse cara falou? Ele falou que duas espécies não conseguem viver no mesmo habitat tendo o mesmo nicho ecológico. Então, observe aqui. Eu tenho um gráfico. Esse gráfico me mostra que a densidade populacional de paramécio, duas espécies de paramécios, o paramécio caudatum e o paramécio aurelia, foram cultivadas em diferentes tubos de ensaio e mantidas durante um tempo com o mesmo alimento. Bactérias e leveduras é o que eles comem. O Gauss fez o seguinte, pegou as duas espécies, o paramécio aurelia e o paramécio caudatum, e cultivou cada um no seu quadrado, cada um no seu tubo de ensaio. Então, nessa vasilha aqui, ele cultivou o paramécio aurelia e nessa outra vasilha, o paramécio caudatum. Gente, vivendo separado, olha, as duas populações cresceram e entraram em equilíbrio com o meio. Olha aqui a curva em S, ó, da matéria passada de populações, a curva em S. Eles cresceram e entraram em equilíbrio, ou seja, não existe competição aqui, por quê? Porque eles foram cultivados em diferentes tubos de ensaio. As duas populações cresceram normalmente e atingiram um equilíbrio após um determinado tempo. Novidade? Tranquilo assim, né? Agora, e se eles forem cultivados no mesmo tubo de ensaio? Olha o que acontece. Olha lá o Paramecium caudatum. Foi excluído por competição. O que o Gauss fez agora? Ele pegou as mesmas espécies de protozoários, só que ele cultivou no mesmo tubo de ensaio durante o mesmo tempo.
Gente, com o passar do tempo, Paramecium aurelia cresceu e entrou em equilíbrio, mas a população de Paramecium caudatum, chegou a 0, então todos morreram. Por quê? Porque eles apresentam nichos ecológicos muito parecidos, então gerou uma competição entre essas populações. A população de Paramecium aurelia sobreviveu porque é mais eficiente na captura de alimento, por exemplo. Então, o que o Gauss disse? Ele disse o seguinte: duas espécies diferentes, Aurelia e Caudatum, vivendo no mesmo habitat, lá no mesmo tubo de ensaio, tende a gerar competição e uma das espécies vai ser eliminada. Aquela que prevalece, ela é mais adaptada. Aquela que foi a 0, é a menos adaptada e morreu. Esse é o princípio da exclusão competitiva. Duas espécies diferentes com nichos ecológicos semelhantes não ocupam o mesmo habitat, porque por competição uma exclui a outra. Certo? Tranquilo? Simples, né, gente? Isso aqui é muito simples e eu tenho certeza que vocês já sabiam disso. Adiante. Vamos agora lembrar matéria lá do 6º ano, que vocês gostam, vocês estão cansados de ver, que eu gosto de ensinar porque é bonitinho, cai no Enem, que é cadeia alimentar. Cadeia alimentar nada mais é que uma relação de alimentação entre os seres vivos, uma relação entre presa e predadores, alguém que come e alguém que é comido. Com relação à cadeia alimentar, eu falo que é uma sequência linear de alimentação. Gente, na cadeia alimentar existe transferência de matéria, biomassa, matéria orgânica, e também existe transferência de energia. Energia contida nos compostos orgânicos, como é o caso dos carboidratos. Então, a cadeia alimentar, pela cadeia alimentar, flui matéria e flui energia, certo? Estrutura da cadeia alimentar. Uma cadeia alimentar eficientemente, corretamente representada, ela deve ter o produtor no início e o decompositor no final. Entre eles pode haver os consumidores. Cada parte da cadeia alimentar eu chamo de nível trófico. Então, produtor é o primeiro nível trófico, consumidor primário é o segundo nível trófico, consumidor secundário é o terceiro nível trófico, consumidor terciário é o quarto nível trófico, consumidor quaternário é o quinto nível trófico e decompositor é o sexto nível trófico, se eu considerar essa cadeia aqui, que eu acabei de grifar aqui não, né, gente? Que eu acabei de mostrar com a ponta da caneta, certo? Uma cadeia alimentar, ela tem produtor, consumidor, decompositor. Pode ser só produtor e decompositor? Pode sim, certo? Bom, produtor, gente, é sempre um organismo autótrofo, aquele que faz o próprio alimento, aquele que produz o alimento, daí o nome produtor. Muito cuidado, tá? Porque esse autótrofo, ele pode ser autótrofo por fotossíntese ou por quimiossíntese. Não se esqueçam que os seres quimiosintetizantes fazem a glicose também, só que não usam energia do sol, usam energia de reações químicas. O herbívoro é sempre o consumidor primário, ou seja, um consumidor primário sempre vai ser um animal herbívoro. Os animais consumidores, gente, eles são carnívoros. Ah, Cris, e o onívoro? O onívoro, gente, ele vai tanto ser consumidor primário quanto secundário, depende da posição dele na cadeia alimentar. Adiante, eu tenho aqui representado uma sequência linear de relação de alimentação. Então, é uma cadeia alimentar.
O produtor é o capim, o consumidor primário é o gafanhoto, o consumidor secundário é um sapo, o consumidor terciário é uma serpente, o quaternário é um gavião, e quando esse gavião morre, ele vai ser consumido pelos decompositores, que são representados por bactérias e fungos. É o final da cadeia alimentar. Graças aos decompositores, a gente não está andando em cima de cadáveres, porque eles transformam os corpos mortos em elementos químicos, né, gente, que são água e sais minerais. Eles fazem a reciclagem da matéria. É uma cadeia alimentar porque é uma sequência linear. Lembrando que pela cadeia alimentar flui matéria, mas flui energia, energia que vem primariamente do sol, passa para as plantas e das plantas vai fluindo ao longo da cadeia alimentar. Não se esqueça da energia. Adiante. Vamos falar dos produtores. Quem são os produtores, gente? Os produtores são aqueles organismos que produzem o próprio alimento, ou seja, os organismos que fazem a glicose através da fotossíntese ou da quimiossíntese. Posso ainda dizer que os produtores são os seres que transformam substâncias inorgânicas, gás carbônico e água, em orgânicas, glicose. Glicose é essa que vai ser usada para fazer os carboidratos maiores, as proteínas e os lipídios. Eu chamo de produtividade primária bruta o total de matéria orgânica produzida pelos autótrofos. Por exemplo, imagine que durante 12 horas uma planta lá no sol produziu 25 gramas de glicose. Isso é a produtividade primária bruta, é o total de matéria orgânica produzida pelos autótrofos. Imagine que uma árvore produziu 1 tonelada de glicose durante um dia. 1 tonelada é a produtividade primária bruta. Tudo que aquela planta produziu de glicose em um dia. Certo? A produtividade primária bruta, ela é produzida pelos produtores, por isso produtividade, produtores. Tranquilo também, né? Não tem novidade aqui para vocês. Adiante. Os produtores, então, ou os seres autótrofos, eles são as algas do reino protista, as cianobactérias e as plantas. Esses 3 tipos de organismos, eles fazem fotossíntese e produzem a glicose, que é a matéria orgânica. Pegam a energia do sol, a energia química e transformam... a energia luminosa e transformam em energia química, presa na matéria orgânica, na glicose principalmente. Então, gente, eu posso chamar os produtores também de autótrofos ou de fotossintetizantes. Eu estou te mostrando aqui os seres que são autótrofos fotossintetizantes, mas eles também podem ser autótrofos quimiosintetizantes. Quem são eles? Bactérias. Bactérias que não usam a luz do sol, mas que usam a energia de reações químicas para poderem fazer a glicose delas. Certo, gente? Tranquilo? Então, um organismo produtor, ele pode ser produtor fotossintetizante ou quimiosintetizante. Cuidado, tá? E os consumidores? Quem são os organismos consumidores, gente? Os consumidores são aqueles organismos que se alimentam de outros seres vivos. Pode ser planta ou pode ser outro animal. Mas os consumidores, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Eles são heterótrofos. Os consumidores são heterótrofos. E aí eles podem adquirir o alimento através da predação, que é o mais comum na cadeia alimentar de representar, mas eles podem adquirir o alimento pelo parasitismo, pelo comensalismo, pelo mutualismo. O que interessa é saber que os consumidores, eles são heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, eles não fazem nem fotossíntese e nem quimiossíntese.
Eles têm que caçar, que parasitar, que ser comensal ou ser mutualista. Tranquilo? Eu posso classificar os consumidores em fitófagos, em zoófagos e em onívoros. É só uma denominação, é mais por curiosidade, tá bem? Você não tem que decorar isso aqui, aliás, procure entender, não decorar. Mas os seres heterótrofos consumidores fitófagos, também chamados de herbívoros, são aqueles que comem somente plantas, gente. Folífagos quando comem folha, radicívoros quando comem raízes e frutífagos quando comem frutos. E daí por diante. Fitófagos ou herbívoros é a mesma coisa. Zoófagos são aqueles que comem somente animais. Aí eu posso chamá-los de carnívoros, se eles só comerem carne. Hematófagos, se comerem sangue. Insetívoros, se comerem insetos. Ictiófagos, se comem somente peixes. Larvófagos, se só comem larvas. Ornitófagos, se só comem aves. Lactífagos, que só comem leite, e assim por diante. Mas os zoófagos comem animais. Podem ser carnívoros, hematófagos, insetívoros, daí por diante. E os onívoros nós já sabemos, eles comem plantas e também comem animais. Certo? Tranquilo? Tranquilo, né? Adiante. Os decompositores, também chamados de sapróbios ou saprófitos. Decompositores são bactérias e fungos, eles comem cadáver ou restos de outros seres vivos, fazem a reciclagem da matéria, que é a transformação da matéria orgânica, das proteínas, dos carboidratos, dos lipídios, em inorgânica, água, sais minerais, gás carbônico. Gente, importantíssimos para o ciclo da matéria, né? São eles que devolvem para o solo, para o ambiente, os elementos que serão absorvidos novamente pelos produtores, decompositores. Eu tenho uma relação, olha, uma interação essencial na natureza. Os seres autótrofos, no caso aqui representado pelas plantas, produzem matéria orgânica, glicose, que vai ser consumida pelos decompositores lá no final da cadeia alimentar. Esses decompositores, né, tem um fungo aqui, um cogumelo, os decompositores, eles transformam essa matéria orgânica em matéria inorgânica. E essa matéria inorgânica, ela é absorvida pelos produtores, pelos autótrofos. Então, é um ciclo da matéria, gente. Os autótrofos produzem a glicose. Os decompositores consomem a glicose e transformam em matéria inorgânica que vai ser reaproveitada novamente pelos autótrofos. É realmente uma interação essencial. Esse depende desses e esses dependem desses. Um depende do outro. É como aquelas reações químicas de respiração e fotossíntese. Uma depende da outra. Legal? Muito legal. Na cadeia alimentar também acontece o fluxo de energia. Além da matéria, da glicose passando pela cadeia, a energia também. A energia do sol é capturada pela planta, vai ser incorporada pelos consumidores até chegar aos decompositores. Porém, uma parte da energia incorporada, ela se perde para o ambiente, na forma de calor, por exemplo. Observe essa pirâmide aqui, que é a pirâmide de energia. As plantas, os produtores, eles captam a energia do sol, transformam em glicose. A energia vai para os consumidores primários, para os consumidores secundários, para os consumidores terciários, quaternários, até chegar aos decompositores. E perceba, gente, que a energia, ela vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar, porque uma parte é dissipada para o ambiente e outra parte é usada para o ser sobreviver. Por exemplo, os capins, eles captam a energia do sol. Por exemplo, eles captam 20.000 quilocalorias. Isso é a energia. Quanto que o capim passa para o próximo nível trófico, que é o consumidor primário? 2.000, ou seja, cerca de 10% de tudo que ele conseguiu fazer. Por que não passa tudo? Porque o capim usa parte dessa energia para se manter vivo,
para fazer raiz, caule e folha para crescer. Os consumidores primários pegaram 2.000 quilocalorias do capim, mas só passam para os consumidores secundários 200, ou seja, 10%. Por que passou tão pouco? Porque para esses seres sobreviverem, eles usaram um pouco dessa energia. Então, perceba que, moral da história, a energia vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Então, eu falo que a energia flui. Olha esse sentido, ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Certo? Eu digo que a energia, então, ela tem um fluxo unidirecional. Ela é capturada pelos produtores e ela termina lá nos decompositores. E a energia e também a matéria vão sendo transferidas na cadeia alimentar. E a teia alimentar? A teia é uma interação de várias cadeias alimentares. A cadeia alimentar é uma sequência linear. Já a teia alimentar, ela relaciona várias cadeias alimentares. Simples assim. Olha aqui uma teia alimentar. Tem várias cadeias envolvidas nesse processo. Certo? Tranquilo? Então terminamos assim. Um abraço e até a próxima aula. Tchau!